Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 26. Todavia, lembro-me também, diga comigo, do que pode me dar esperança. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois, diga comigo, as suas misericórdias são inesgotáveis. Eclesiastes 3:1. Próximo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. Eu poderia trazer aqui como reflexão, qual é o maior problema de cada um? O que acontece conosco? É que no tempo da espera, no tempo da luta, no tempo da adversidade, no tempo da preparação, muitos oscilam. Oscilam espiritualmente, oscilam emocionalmente e deixam de fazer aquilo que Deus espera que façamos. Por isso que, quando eu comecei, eu disse, a fidelidade, diga comigo, foste fiel no pouco, no muito, eu te colocarei. Foste fiel no pouco, foste fiel na luta, foste fiel no tempo da espera, foste fiel na tribulação, foste fiel, porque quando diz foste fiel no pouco, é quando nós estamos muito aquém de onde gostaríamos de estar. Às vezes pode vir aquele sentimento assim, poxa, mas eu tenho capacidade, eu tenho potencial para muito mais, para estar muito à frente, para realizar coisas muito maiores. Ótimo, isso provém de Deus. Esse sentimento provém de Deus, esse pensamento provém de Deus. Mas, como estamos agindo no nosso dia a dia? Como estamos agindo, reagindo no tempo da espera, da adversidade? Como estão as nossas emoções? Elas se abatem ou continuam confiando? Porque se a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia, todos os dias, eu tenho a misericórdia do Senhor. Todos os dias. Se para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito, e lembrando que esse tempo, às vezes nós olhamos só para o tempo, esperando que esse tempo oportuno seja externo, e a verdade é que o tempo também está dentro de nós, o tempo está dentro da nossa preparação, nós nos achegarmos aonde Deus espera que nós venhamos chegar. A maturidade, o crescimento, o relacionamento profundo. Chegou o tempo. Porque, como sempre falamos, como Deus pode realizar algo muito, muito grande na vida de alguém ainda que é menino? Não tem como. Como Deus pode realizar algo extraordinário na vida de alguém que ainda é imaturo?
confio em Deus ou não confio? Porque confiar em Deus, confiar em Deus quando eu estou cheio de saúde, quando eu estou com a conta bancária cheia de dinheiro, quando a minha casa está um mar de rosas, quando tudo está uma paz só, é muito fácil. Aliás, a gente nem precisa. Por quê? Porque eu não tenho por que confiar, ou por que buscar, ou por que... Está tudo em paz, está tudo maravilhoso. Mas e confiar em Deus quando tudo está muito diferente do que eu espero? Muito aquém do que eu tenho buscado. E confiar em Deus quando eu tenho me sentido moído. Você sabia que nós somos como o barro nas mãos do oleiro? Pega a argila, joga na roda, e aí a roda começa a trabalhar, girar, girar, girar. O oleiro começa a trabalhar. Há momentos que não consegue moldar, aquele barro se desfaz e ele começa tudo novamente. E não tem jeito, a Bíblia nos compara a isso. Não tem jeito de dizer assim, eu não quero girar nessa moinha, nessa roda. Eu não quero estar na roda do oleiro. Mas, se Deus não puder nos moldar como um belo vaso, que a Bíblia diz que há vasos que são para honra, e os vasos de honra são colocados em uma posição especial. E há vasos que são para desonra. Mas vamos ficar com um vaso de honra. Para fazer um vaso bonito, não tem como eu dizer assim, eu não quero estar nessa roda, não quero ser moldado pelo oleiro. Eu não tenho como dizer isso. O meu Criador me molda. Ele tem um propósito comigo, e eu tenho que deixar que Ele me molde como Ele quer. Esse vaso aqui, ele tem um formato, não tem? Sim ou não? Aquele vaso ali tem um outro formato. O oleiro fez daquela forma aquele. O outro fez dessa forma o outro. E cada um para um propósito. Então, imagine você como o barro, dizer assim, eu não quero estar na roda do oleiro. Continua barro. Nunca vai ser vaso. E vaso de honra, que é colocado numa posição de destaque. Olha para mim, por favor. Você está entendendo ou não está entendendo? Como é a sua rotina? Sua rotina vai determinar se você vai chegar ou não vai chegar. Não adianta você ficar frustrado se você não buscar entender que tudo há um propósito, Deus tem um propósito, até nas lutas, nas adversidades, Deus está trabalhando, está te moldando. E aí eu posso trazer a você dados importantes. Se nós pegarmos a história de Davi, quando Davi foi ungido, recebeu a unção para ser rei, ele continuou pastor de ovelhas.
Quando o profeta foi à casa do pai de Davi, porque Deus disse que havia escolhido o novo rei de Israel lá. Então o pai de Davi chamou todos os irmãos, menos Davi. Porque era o menos provável, na cabeça humana, na mentalidade. Mas depois que passou todos os filhos, e o Senhor foi dizendo ao profeta, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, e o profeta achando que era, né, tinha aqueles que tinham o perfil, o Senhor disse, não, não é. Quando passou todos, o profeta falou, estão todos os seus filhos aqui? Ele disse, não, falta um. É o mais novo, caçula, está lá cuidando das ovelhas, tal. Manda chamar, e ninguém vai sentar enquanto ele não chegar. Chamou, Davi foi ungido como rei, foi ungido para ser rei, e o profeta foi embora, e ele continuou pastor de ovelha. Mas a unção que ele recebeu, traria o poder para que 7 anos ele assumisse, porque o reino era dividido, Israel e Judá, ele assumisse um reino, e 5 anos mais tarde todo, 13 anos. 13 anos. E aí eu pergunto, olha aqui, ó, presta atenção no detalhe. Por que que ele foi o escolhido? Pela sua rotina anterior, o seu temor, a sua fé. Que está lá no desafio contra Golias, mostrando como era a sua rotina, cuidando das ovelhas, com o amor que cuidava, com o zelo que cuidava das ovelhas. Se um urso ou um leão viesse para tragar uma das ovelhas, ele arriscava a sua vida para poder salvar a vida de uma ovelha. Então, Deus observava a fidelidade. Tanto é que no desafio de Golias, quando disseram para ele que ele não podia, ele não tinha condições de derrotar Golias, ele disse, claro que eu posso. Eu posso. Eu apacento a ovelha de meu pai, quando vem um leão, um urso, para tragar as ovelhas, arrebatar uma das ovelhas, eu me lanço contra elas, e Deus me dá a vitória. Se Deus me deu a vitória contra o leão e o urso, vai me dar contra esse filisteu. Olha a fé dele. Então existia uma fé anterior. Existia uma comunhão. E aí? Foi ungido para ser rei, mas não assenta o trono. Não poderia ter dito assim, ah não. Ué, mas o que é isso? O profeta vem aqui, me unge, me abençoa, diz que eu sou o novo rei de Israel e eu continuo aqui. E 13 anos permaneceu? Permaneceu ainda um período, ainda não assentando, tendo a honra, obtendo a honra, a glória, que a unção traria mais tarde. Mas ele creu, diga comigo, mas ele creu. Está entendendo ou não? Mas ele creu, ele sabia que mais dia menos dia, aquilo que ele foi ungido, aquilo que o profeta, Deus falou através do profeta, se cumpriria na vida dele. Ele acreditou que mais dia menos dia, a promessa de Deus se cumpriria na vida dele. Então, aquela rotina, o dia a dia, fidelidade no pouco, fidelidade na luta, lembrando que quando ele foi ungido para ser rei, só luta veio. Só luta. Quando ele foi ungido para ser rei, a primeira perseguição foi do rei Saul. Ele passou fugindo, se escondendo no deserto para não ser morto pelo rei. E aí, não poderia dizer, que loucura é essa? Eu fui ungido para ser rei, agora eu tenho que fugir? Porque o rei tem inveja de mim? Porque o rei tem medo de eu tomar o lugar dele? Quem está entendendo?
Talvez você foi ungido para algo e está longe. Só luta, só luta, só luta. Deus está trabalhando nisso. Deus está trabalhando nisso. Você é o vaso, o barro, a argila na mão do oleiro. Deixa Deus te moldar, moldar o teu caráter, moldar a tua personalidade, moldar a tua fé, moldar o teu temperamento, moldar o teu espírito. Senão Ele não pode. Se você não parar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, se você não começar a trabalhar a tua rotina com Deus, o teu dia a dia, porque é o dia a dia que vai determinar onde você vai chegar, se Deus terá condições de cumprir o propósito da tua vida ou não. É o dia a dia. Passa, por favor. Com o teu auxílio, passa a atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Diga comigo, com o meu Deus. Sabe o que é transpor muralhas? É barreiras. Todas as barreiras, todas as limitações, todos os impedimentos, é com Deus. Quando Israel, o Senhor fez a promessa da terra prometida, começou, primeiro, sai do Egito para atravessar todo um deserto até a terra prometida. No deserto falta água, no deserto falta alimento, no deserto é o frio, no deserto é o calor, no deserto são inúmeras adversidades. Mas ali estava sendo feito uma peneira. Ali estava sendo trabalhado quem entraria e quem não entraria. Quem permaneceria crendo, confiando, lembra Deuteronômio 8? Deus queria saber o que estava no coração daquele povo. Quem guardaria os seus mandamentos ou não? Atravessam o deserto, quando chega na divisa da terra prometida, tem o Rio Jordão para atravessar, já precisam de um grande milagre para atravessar o Rio Jordão. O milagre aconteceu quando atravessam o Rio Jordão para conquistar a primeira cidade dão de cara com uma muralha impenetrável. Uma muralha impenetrável. Pense numa muralha de 9 metros de altura por 6 de largura. 9 por 6 de largura. E aí? E agora? Como penetrar? Vocês vão circular ao redor dessa muralha durante 7 dias, 6 dias, e no 7º dia, 7 vezes. Imagine você, 32 quilômetros quadrados, todo dia. E o Senhor disse assim: circulem. Josué orientou: vocês, diga comigo, calem-se. Sabe por quê? Porque abriram tanta boca durante a travessia que muitos foram morrendo. E o que era para ser dias levou 40 anos. Então, a hora que chegou ali, para não correr o risco de novo, disse: calem-se. Porque a murmuração, a reclamação, a blasfêmia
traz o retrocesso. Traz o retrocesso. Vai trazer o fracasso. Porque as pessoas não fazem o que precisa ser feito, mas abrem a boca para falar até não querer mais. Reclamam, reclamam, reclamam. Mas o que Deus manda fazer, não faz. O que Deus ensina, não faz. Então, agora, circula durante 6 dias e no 7º dia, certamente passava pela cabeça, meu Deus, mas circular isso aqui, só circular isso aqui, circular isso aqui, vai resolver alguma coisa? Calado? Porque Deus trabalha todo o tempo a obediência e a perseverança. Diga comigo, obediência e perseverança. Quem não é fiel no pouco, querido, quem não é fiel na luta, quem não é fiel na guerra, quem não é fiel na adversidade, não vai ser na bênção. Não vai. E isso hoje eu entendo, sabia? Eu nunca entendi isso, hoje eu entendo. Hoje como pastor eu entendo. Porque eu vejo na igreja que quem não é fiel na luta também não é na prosperidade, no sucesso, não é. Hoje eu vejo. Às vezes tem pessoas que colocam tanto obstáculo porque, eu não tenho vindo na igreja, por causa disso, por causa daquilo. Deus vai tirando um por um. Deus vai tirando um por um, vai tirando todo o obstáculo da frente dele. E ele continua a mesma coisa. Depois que Deus tirou tudo, ele continua com a mesma desculpa. Isso eu vejo direto. Vejo direto. Mas aí é cada um. Né? É cada um, e só não tem, assim, Deus não erra. A gente precisa parar, olhar para a nossa vida com muita seriedade, com muita sinceridade, porque Deus não é injusto. Nós só vamos colher o que nós plantarmos. E eu preciso parar, analisar o que eu tenho colhido, como eu tenho colhido e da forma que eu tenho colhido, com muita seriedade. Eu preciso analisar como eu tenho agido no tempo da minha adversidade, no tempo da luta, no tempo do processo, como eu tenho, se a minha fidelidade no dia a dia. Quando eu falo fidelidade, gente, nós estamos falando do tempo, da comunhão, da oração. Como você amanhece o seu dia? Quando você começa o seu dia, começa como? É porque nós vivemos como se nós fôssemos criados para uma rotina, simplesmente. E você foi criado para adorar a Deus, e começa o dia adorando a Deus. Se o resto vai fluir na sua vida, depende disso. Então, nós deveríamos fazer como a Bíblia nos ensina. Amanhece o dia louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus. É a primeira coisa. É a primeira coisa do dia. Como muitas religiões, as pessoas levantam às 4 para orar. Outras levantam às 5, só para orar. Para orar, só para adorar a Deus antes que o sol nasça. E todo mundo deveria agir dessa maneira, mas a rotina estressante faz com que as pessoas sempre estejam muito corridas e muito atarefadas e nunca tenha tempo para isso. E aí a gente vai virando aquela correria louca, né? Aquela vida estressante, causticante. O dia a dia, a sua rotina, a sua fidelidade, no pouco, está mostrando a Deus se Ele tem condições de te colocar no muito ou não. Somos nós. Nós é que mostramos a Deus. Passa, por favor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Diga comigo. Vá à casa do oleiro. E ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando. Olha o que Deus mandou Jeremias fazer. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo
Diga comigo, com a sua vontade. Por isso que Jesus disse assim, ó, é necessário nascer, ser formado novo, com um novo caráter, uma nova personalidade, uma nova maneira de pensar, com novos conceitos de certo e errado. Aí, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Diga comigo, de acordo? Com a sua? O quê? Não tem jeito de eu dizer, não, eu quero ser feito do meu jeito. Eu sou barro, eu quero ser feito do meu jeito. É o oleiro que faz. E aí, se eu der sequência aqui, pode passar, por favor. Não, volta ali. Volta lá, dá sequência ali. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. A comunidade de Israel será que, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu moldo como eu quero. Eu moldo para o meu propósito, ou os meus propósitos. Você precisa cuidado para não estar dizendo a Deus assim, eu não quero ser feito. Eu não quero estar na mão do oleiro. Eu vou conduzir a minha vida do meu jeito, da minha maneira, vou ser quem eu quiser. Não vai sair da condição de barro. Nunca vai se tornar um vaso de honra. E quando nós permitimos que Deus nos molde como um vaso de honra, nós somos colocados em uma posição de honra. A Bíblia é clara nisso. E é o nosso dia a dia que mostra, que revela se somos fiéis ou não somos fiéis. E quando falamos de fidelidade, grave uma coisa. Fidelidade não se... A palavra fidelidade e fé é a mesma coisa em fruto do Espírito. Fé, fidelidade, é a mesma coisa. Então, a fidelidade, ou seja, a fé, nos faz viver, conduzir a nossa vida, moldar o nosso caráter, a nossa natureza, a nossa personalidade, a nossa rotina, a nossa vida, de acordo com a palavra. De acordo com a palavra, é a nossa fé. Quando nós falamos, eu estava falando sobre isso essa semana, dê uma aprofundada, por favor, em Gálatas 5, a partir do 22, você vai saber se você tem o Espírito ou não tem o Espírito. Aliás, vai do 19, e você vai descobrir se você tem o Espírito ou você não tem o Espírito. Você pode fazer isso, ninguém precisa te julgar. Ninguém precisa. Você pode se examinar, porque a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí você vai descobrir que o porquê que Deus não consegue, não tem podido te colocar numa posição de honra, porquê que Deus não tem conseguido trabalhar a tua vida de um modo geral, tudo na tua vida. Porque quando nós olhamos o fruto do Espírito, está lá, o primeiro de todos, amor. E amor é amor incondicional. Não é amor condicional. Porque eu não preciso de dificuldade, eu não tenho dificuldade alguma, não tenho dificuldade alguma de amar os meus filhos, meus pais. É a coisa mais fácil, são meus pais, são meus filhos, é a minha esposa. São os meus. Mas e amar pessoas ingratas? E amar linguarudos, fuxiqueiros, fofoqueiros, fermentadores, caluniadores? Eu preciso de muita fé, eu preciso guardar o meu coração, eu preciso estar olhando para Cristo, e não retribuir o mal com o mal,
Eu preciso realmente estar cheio do Espírito de Deus, estar muito determinado a querer vencer. Porque senão medíocre me faz medíocre. Tolo faz de mim tolo. Eu vou me tornar tolo igual um monte de tolo que existe por aí. Bondade. Benignidade. Porque é fácil a gente dizer assim, não, eu sou uma pessoa tão boa, para quem? Para quem? Cristo foi bom para quem? Porque é outra coisa, né? É muito fácil a gente dizer, eu sou uma pessoa tão boa, mas para quem? Porque que galardão eu tenho, que recompensa eu terei se eu só consigo amar e ser bom para quem me ama e é bom para mim? Não é verdade? Mas eu vou ter recompensa por conseguir não olhar mal, eu olho para Cristo. Eu trabalho, eu moldo, arranco o membro que está me fazendo mal, que está me impedindo de fazer o que a palavra me ensina, eu arranco esse membro, porque eu quero agradar a Cristo. E aí? Está lá, fé, fidelidade, fé, fidelidade. Diga comigo, paciência. Paciência e perseverança é a mesma coisa. Paciência, perseverança, paciência, perseverança. Você é paciente, você é perseverante? Ou você desiste fácil? Você começa na sequência, você é consistente, você é estável, você é continuista. Querido, estou chamando a atenção para a tua vida, porque de repente tem muita gente que se acha de Deus, cheio de Deus, e está longe. Acha que está cheio do fruto do Espírito e está longe. E aí você vai entender, isso é bom que a gente entenda. Porque aí eu vou conseguir acertar, ajustar o que eu preciso ajustar, porque se demorou 13 anos para Davi assentar ao trono, demorou 13 anos para José se tornar o governador do Egito. Ele foi sendo moldado, lapidado, foi sendo moído, o seu caráter, a sua fé, a sua intimidade com Deus foi sendo trabalhada, mas 13 anos se passou e estava sentando na glória, numa posição de honra, exaltado, abençoado, promovido, cumprindo com o propósito de Deus. E se nos teus 13 anos você só abre a boca e fala o que não deve, murmura, reclama, xinga, questiona, fala, cadê Deus? Aonde está Deus? Não questione Deus, aonde está você? Essa é a pergunta que você tem que fazer, não é onde está Deus, Deus está no mesmo lugar, aonde está você? Aonde está você espiritualmente? Aonde você está? Porque muitas vezes nós mesmos não sabemos aonde nós estamos. Estamos perdidos, nos perdemos de nós mesmos. Estamos jogando toda a responsabilidade para Deus, envolvidos com uma série de coisas que não acrescenta absolutamente nada, só traz frustração. Por isso que eu disse, obras da carne, vai lá, começa no 19. Quando terminar obras da carne, analisa detalhadamente as obras da carne, depois vai para o fruto do Espírito, você vai saber onde você está. Nós vamos saber, porque nós precisamos decidir o que nós queremos para a nossa vida, que final eu quero, qual é o futuro que eu quero, porque nós estamos vendo que nós estamos vivendo nas últimas horas. Está chegando o tempo que você pode ter dinheiro, querido, está chegando o tempo que você pode ter dinheiro, e o dinheiro não vai te ajudar em nada. Dinheiro não pode fazer nada. Agora todo mundo tinha dinheiro para comprar gasolina e não tinha gasolina para comprar. Vai chegar o tempo que não vai ter dinheiro para comprar. Todo mundo terá dinheiro, mas não terá alimento, não terá água. São sinais, a Bíblia tem nos revelado esses sinais. Os princípios estão aí. Todo mundo ignora. Não se esqueça que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode. Está chegando o tempo que a gente não vai encontrar mais. Está chegando esse momento. Pode passar. Pode voltar lá na sequência. Diga comigo, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Lembra dessa referência?
a caminho da terra prometida, foram surpreendidos pelos inimigos. Moisés diz a Josué: separa homens, o exército, e vai para a guerra. Eu, Arão e Hur vamos subir ao monte, e de lá estaremos com o cajado, a vara de Deus nas nossas mãos. E foram para a guerra. Moisés subiu ao monte, lugar sagrado. De lá ele estendia as mãos na direção da batalha, estendia as mãos na direção onde estava acontecendo a guerra. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o exército de Israel estava vencendo a guerra lá. O braço de Moisés cansou, ele abaixou os seus braços, ele não conseguiu manter as suas mãos levantadas, ele abaixou. Quando ele abaixou as suas mãos, começaram a perder, o exército de Israel começou a perder a guerra. Sabe o que isso significa? Se você se cansar, você vai perder. Ai, bispo, eu estou tão cansado. Não se canse, porque o prejuízo é só seu. Você não pode cansar. Você não pode abaixar suas mãos, você tem que manter as suas mãos levantadas, erguidas, ou seja, o seu espiritual tem que estar sempre elevado, porque se você cansar, você vai começar a perder a guerra. Tem muita gente perdendo a guerra, porque tem se cansado. Ah, eu estou cansado, é tanta luta, é tanto problema, é tanta adversidade. Ah, eu não vou buscar mais, eu não vou orar mais, está abaixando as mãos e está perdendo a guerra. O prejuízo é só seu. Levanta as tuas mãos, levanta o teu espiritual. A guerra foi vencida no lugar sagrado, não foi vencida no campo de batalha. O que determinou se a vitória aconteceria, não foi lá, foi no alto, foi no espiritual, foi lá na parte espiritual. Foi ela que determinou o resultado da batalha lá embaixo. Está entendendo ou não? Foi ela. Não foi Josué lutando, é um conjunto. Mas enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Josué estava vencendo. Quando Moisés abaixou as mãos, Josué começou a perder. Josué era de Deus também, o exército era de Deus, mas começaram a perder. Você não pode cansar. Ah, eu estou cansado. A vida é tua. Eu quero te chamar a atenção. Sabe o que eu digo para mim todos os dias? Se mantenha em pé, porque ninguém vai te levantar. Se mantenha em pé. Eu digo isso para mim todos os dias. Você já caiu alguma vez? Se você caiu, você sabe. Ou você põe força para se levantar, ou você fica sozinho. Porque um te ajuda hoje, te ajuda amanhã, te ajuda depois da manhã, daqui a pouco todo mundo vira as costas para você. Cansa, viu? Cansa. Por isso que é nós com Deus. É o nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos criar a nossa rotina de comunhão, fidelidade, intimidade com Deus. A sabedoria que você precisa, a unção, a graça e o poder que você precisa estar em Deus, na palavra de Deus, na sua rotina, na sua comunhão com Deus. Quando você está no lugar alto, no lugar sagrado, quando você está com as suas mãos levantadas, orando. Por isso que essa é uma das razões que nós sempre falamos para você. Levante as suas mãos e estenda as suas mãos na direção da sua casa, estenda as suas mãos na direção do seu trabalho, estenda as suas mãos na direção da tua família, estenda as tuas mãos, porque enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, estendidas na direção da batalha lá embaixo, o exército estava vencendo. E outra coisa, se você quer vencer, escolha as pessoas certas para você estar junto. Viu? Porque quando Moisés se cansou, a bênção da vida dele foi que ele estava cercado de pessoas que estavam na mesma fé. Porque houve um momento que ele não conseguia levantar os braços. Mas tinha dois com ele. Arão e Hur. Arão e Hur pegou um do lado a mão dele, o outro do outro, um segurou as mãos de cada lado, ele não tinha força mais para permanecer em pé, colocaram uma pedra debaixo dele, ele sentou naquela pedra, seguraram os braços dele, para que ele permanecesse com as mãos levantadas até vencer aquela batalha. É o que a igreja faz com você, é o que a igreja faz. Levante as suas mãos, levante o teu espiritual, levante a tua fé, mantenha as suas mãos levantadas, mantenha-se no lugar espiritual, mantenha-se no lugar de fé. É o que a igreja faz com você. Pode prestar atenção que você se afasta um pouquinho, vira tudo de ponta cabeça. Você se distancia um pouquinho, é angústia, é tristeza, é depressão, é traição, é solidão. A sua rotina vai determinar.
Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. É o fiel no dia a dia, é o fiel na luta, é o fiel na guerra, é o fiel na tribulação, é o fiel é ser fiel na adversidade, é ser fiel quando você está esperando assentar o trono e você está sendo perseguido, você está esperando governar e você está tendo que fugir, é ser fiel na batalha. É como José, você está esperando, Deus deu um sonho que você será muito grande, mas você está sendo traído, injustiçado, é permanecer na fidelidade. Eu confio no Senhor, eu sei, meu Deus, que o Senhor vai cumprir na minha vida aquilo que o Senhor tem prometido. Eu confio. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão decepcionados. Amém? Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Diga comigo: quando, porém, as abaixavam. O que está escrito? Aí alguém, eu vou dizer uma coisa, vou fazer uma pergunta para você. Moisés, porque abaixou as mãos, ele continuou, ele não era mais de Deus? Ele continuou de Deus ou não? É o que eu quero mostrar para você. Você pode ser de Deus, você pode ser de Deus, mas se você não se manter na posição, se você não se manter com o seu espiritual, lá, vai lá para o lugar alto. O lugar alto é o lugar sagrado, era o templo deles. O lugar alto, corre para o templo, vai buscar, vai se alimentar, vai manter o teu espiritual elevado. Ele era de Deus, ele ia perder. Por isso que nós precisamos entender para não agir como tolos. Mas por que Deus está perguntando? Querido, você baixou seus braços? Não baixou só os braços, não. Baixou o braço, a cabeça, o corpo, está deitado, está prostrado, está se lamentando, murmurando, reclamando, falando o que não deve. Como é que vai mudar a situação? Essa não é a atitude que Deus ensina. Esses não são os ensinamentos. Eu sei o que fazer, está aqui como exemplo para que eu saiba como fazer. Eu preciso saber que Deus está me moldando, Deus está me lapidando, Deus está trabalhando. A primeira cidade foi Jericó. Jericó eles tiveram que circular Jericó durante 6 dias e no 7º dia 7 vezes. Parecia uma loucura. Mas você vê que a coisa é tão linda que o Senhor diz: na 7ª volta, vocês vão gritar com um grande grito, e os muros virão abaixo. Aqueles muros, aquelas muralhas nunca tinham sido penetradas. Nunca. Era impenetrável. A muralha desmoronou. E as muralhas desmoronaram de uma maneira que ela se tornou como uma ponte para eles passarem. Como uma ponte. Eles entraram, lutaram e conquistaram como Deus havia dito. Só que essa era a primeira. O que eu quero dizer é que você vê que na primeira cidade teve que ser passos de fé, atitudes de fé, de muita perseverança, 6 dias, 32 quilômetros quadrados. No 7º dia, colocar ainda mais força, 7 vezes. Era a primeira, não era a terra prometida, era a primeira cidade. A promessa era da terra inteira. Você está entendendo o que eu quero dizer? É de conquista em conquista. É de conquista em conquista. A promessa era a terra toda. Tinha mais 30 e tantas para conquistar. Essa era a primeira. E cada uma delas, a sua atitude de fé. Cada uma delas, a sua perseverança. Como é que você vai tomar tomar posse da sua terra prometida, se você não dá uma volta? Na primeira você já está cansado. Na primeira. Uma volta você já acha besteira. Uma volta você já acha que não precisa disso.
que ali foi uma corrente de fé. Se você não aprendeu perseverar, 7 dias, no último 7 vezes. Nossa, meu Deus, 7 vezes, ainda mais força. Naamã era leproso. Quando ele chegou diante do homem de Deus, o homem de Deus diz: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e você será curado. Não foi na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, só na 7ª, depois de perseverança e obediência, que a sua carne se tornou pura, foi curado da lepra. Perseverança. Estabilidade, diga comigo, estabilidade, consistência, continuismo. Você tem que falar isso para você todo o tempo: eu preciso ter estabilidade, eu preciso ser consistente, eu preciso ser continuista, eu preciso de perseverança. Porque a Bíblia diz, você precisa de perseverança, para que depois de terem feito a vontade de Deus, alcance o que Ele prometeu. Elias orou 7 vezes, para que voltasse a chover naquela terra. Começou a orar, falava para o rapaz: está vendo alguma coisa? Não, não estou vendo nada, nem sinal. Vai lá, vou dar sequência aqui. Está vendo alguma coisa? Não, nada, nem sinal. Volta lá. Está vendo alguma coisa? Nada, nada. A Bíblia não é no detalhe, né? Talvez o rapaz poderia ter dito assim: será que era melhor parar com isso não, hein? Eu já estou cansado de subir aqui para olhar se está vindo chuva. Nada. Vai lá de novo. Está vendo alguma coisa? Não, nada. Mas está vendo de novo? Não, ainda nada. Está vendo alguma coisa? Na 7ª. Está vendo alguma coisa? Estou vendo uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da mão de um homem, levantando lá no meio do mar. Qual foi a atitude? Corra. Corra para que a chuva não te apanhe. Mas só aconteceu na perseverança. Na perseverança, na consistência, na estabilidade de espírito, no continuismo. Precisa ter espírito estável, não espírito oscilante. Tem gente que o grande problema são as emoções. Cada dia está de um jeito, cada dia está de uma forma, cada dia as emoções falam de uma maneira. Tem pessoas que você nunca sabe como vai acordar. Trata isso, viu? Trata isso. Trata com seriedade. Porque volta ao fruto do Espírito: mansidão, temperança, autocontrole, domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Ou nós estamos determinados a vencer, ou não estamos. É simples, não precisa nem ser espiritual. Não precisa ser espiritual. Quem quer conviver com uma pessoa que você nunca sabe como ela está? Quem quer conviver com uma pessoa grosseira, estúpida, sem educação? Quem quer conviver? Ninguém quer. Por quê? Porque ninguém é obrigado. Eu sou assim mesmo. Você é assim mesmo, você vai ficar sozinho. Se ofenda não, mas você vai ficar sozinho. Igualzinho muitos têm vivido sozinhos aí seus últimos dias. Nós precisamos trabalhar isso. Porque nós temos que, se nós somos de Deus, se nós somos de Cristo, nós temos o fruto do Espírito de Cristo. E o fruto do Espírito faz de nós pessoas, imagine uma pessoa, olha que sensacional, uma pessoa cheia de amor, de bondade, de benignidade, de fé, de mansidão, de domínio próprio, uma pessoa paciente, perseverança. Olha que pessoa.
Amém? Não pense que o que eu estou te dizendo aqui é espiritual simplesmente, não. Dou minha cara a tapa se você encontrar profissional bem-sucedido que não se tiver totalmente, é instável, cada dia está de uma maneira, carrancudo, mal-humorado, não é perseverante, é preguiçoso, viu? Não é continuista, tudo que começa para, não dá sequência em absolutamente nada, não é consistente. Não precisa ser espiritual, não. O ensinamento espiritual traz isso. Mas não precisa ser espiritual para você ver isso, não. É só procurar que você vai ver. E é o nosso dia a dia. Eu preciso entender que eu posso estar como Davi, ter sido ungido para ser rei, e eu estou passando pelo processo. Deus está me trabalhando, Deus está me moldando, está me treinando. Deus está me treinando. Opa, Deus está me treinando. Por quê? Porque você vê que o tempo do treinamento é no anonimato. O tempo do treinamento não tem muita gente observando, não. Depois você vai para uma posição gloriosa. Você vê que coisa linda, né? Como Deus trabalha. Vamos para Moisés agora? Moisés, Faraó, pega e determina que todas as crianças dos judeus os homens, os machos, deveriam ser mortos. Por isso que a Bíblia fala que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, né? Aí o que acontece? Tentaram esconder Moisés. Quando não dava mais para esconder Moisés, e aí colocaram ele numa cestinha, colocaram dentro do rio, e soltaram no rio, bem onde a filha de Faraó sempre ia para se lavar, para tomar banho e etc., para nadar. E aí, olha o trabalhar de Deus. A moça viu Moisés, se encantou. Moisés foi levado para a casa da filha de Faraó. Faraó era quem queria matar as crianças e Moisés foi levado para a casa de Faraó. Mais protegido e mais guardado do que nunca. Passou por um treinamento, cresceu no Egito, conheceu o Egito. Depois Deus o tirou do Egito. Ele foi para o deserto, aí eu não vou entrar em detalhes porque a gente estenderia. Ele passou 40 anos no deserto, conhecendo o deserto, sabendo tudo sobre o deserto, para Deus se revelar a ele no deserto. Deus não se revelou a ele no palácio, se revelou a ele no deserto. A primeira vez falou com ele no deserto, e ali começou o propósito dele. Então, os 40 anos de anonimato foram os 40 anos para ele aparecer e se tornar um dos maiores líderes que já houve. Aí liderar uma multidão em direção à terra prometida. E os 40 anos do deserto ali só com cabras, com ovelhas, se não tivesse sido fiel. E se nos 40 anos o porquê e do que me adiantou, e porque Deus, e etc. E aí? Aí quando se revelou cheio de poder, cheio de unção, fazendo obras extraordinárias, milagres extraordinários. Quem está entendendo? Está acompanhando o processo, gente? Acompanhe o processo. Porque o seu dia a dia vai determinar a fidelidade do dia a dia. A fidelidade do dia a dia, Deus está te observando no dia a dia, a sua comunhão, a sua fidelidade, a sua estabilidade, a sua consistência, o seu continuismo, o seu caráter sendo moldado. Passa, por favor. 20 anos estive com você, Gênesis 31, 38. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram. E jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você animais despedaçados por feras. Diga comigo, eu mesmo assumi o prejuízo. Olha que coisa linda, hein?
e você pedia contas de todo animal roubado, de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite. O sono fugia dos meus olhos. Foi assim que nos 20 anos em que fiquei em sua casa, trabalhei para você 14 anos em troca das suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos. Diga comigo, e 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus de meu pai e o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento, diga comigo, e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Lembrando que, quando Jacó chegou nessa terra, ele chegou com uma mão na frente e outra atrás, só com um cajado nas mãos. A primeira noite, ele dormiu com a cabeça numa pedra. Ali ele fez um voto com Deus. Ele levantou um altar, fez uma coluna e disse: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo nessa jornada, o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus, e tudo que o Senhor me der, certamente eu te devolverei o dízimo. Entrou naquela terra, fez o voto, entrou, começou a trabalhar para esse homem, chamado Labão. Trabalhou, e Jacó, para quem não sabe, Jacó era o enganador, suplantador. Ele enganou o seu pai, enganou o seu irmão, tirando a bênção do seu irmão, querendo, agindo de uma maneira com o seu irmão, que ele tomou a bênção e os direitos do seu irmão, e certamente lá no seu caráter muitas outras coisas que a Bíblia não traz à tona. Aqui, diga comigo, ele foi enganado 10 vezes. Sabe por que ele foi enganado 10 vezes? Deus estava arrancando de dentro dele o enganador. Deus estava arrancando de uma vez por todas de dentro dele o enganador. Como ele chegou naquela terra e ele fez o seu voto com Deus e começou a sua jornada, mesmo sendo um enganador, só na pequena leitura que eu fiz com você, ele poderia ter retribuído de alguma forma, lesado, separado, roubado, mas você viu ele dizendo o seguinte: eu trabalhei com toda a dedicação, e eu nunca, o despedaçado, os animais despedaçados, eu absorvi o prejuízo, e o roubado você requeria de mim, eu fiz tudo corretamente, trabalhei com toda a dedicação, e Deus viu a obra das minhas mãos, foi o que ele disse, Deus viu a obra das minhas mãos. E aí, o ponto que eu quero, Jacó, determina o teu salário que eu vou te pagar. Não, você não vai me pagar nada, vamos fazer o seguinte, eu vou passar a cuidar do rebanho novamente, e você, a partir de agora, o que nascer salpicado, listado e malhado, será o meu salário. Labão disse: maravilhoso que você, perfeito, está combinado. Só que um detalhe, salpicado, listado e malhado, os filhos dele iam cuidar. E os rebanhos brancos, Jacó ia cuidar. Pegaram os rebanhos, apartaram e levaram para 3 dias de distância.
E se o salpicado listado e malhado está para os filhos de Labão cuidar, como é que o dele vai nascer salpicado, listado e malhado? Entendeu ou não? Está prestando atenção ou não? E aí, ele teve aquelas atitudes de fé, que a gente tem falado sobre isso, falamos recentemente, mas principalmente, o anjo do Senhor disse a ele: Jacó, olha e veja, levanta os teus olhos e veja que os machos que cobrem as ovelhas são salpicados, listados e malhados. Listrados e malhados. Veja, olhe e veja. Era de uma cor só. Era para que ele visse o sobrenatural. E aí começou a nascer. Então começou a nascer salpicado, listado e malhado. Labão chega e diz assim, ó, estou te mostrando, gente, gostaria muito que a sua mente estivesse aqui, porque isso aqui vai nos moldando, isso aqui vai nos ensinando. Não, nós vamos mudar esse acordo aí, porque só você está sendo beneficiado nele. A partir de agora, só o listrado vai ser seu salário. Só o listrado, já não era mais os 3. Passava a nascer só listrado. Jacó, não. Vamos mudar de novo. Não está, isso aí não está certo. Só o malhado vai ser o seu salário. Jacó de novo. Vai lá. Levanta os olhos, veja. Vai nascer só malhado, vai nascer só malhado. O anjo, Deus falou comigo, mandou enxergar, e começava a nascer só malhado. Nascia só malhado de novo. Não, Jacó, só salpicado será o teu salário, não importa, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio, vai nascer só salpicado. Vai nascer salpicado, vai lá, coloca as listras diante do bebedouro, vai lá, separa as fracas das fortes, coloca lá. Nascia só salpicado. Aonde eu quero chegar? Que em nenhum momento diz assim, mas por que o Senhor está permitindo que aconteça isso? Por que o Senhor está pedindo que Ele permita que Ele me engane? Por que o Senhor está permitindo que Ele me lese? Não, Ele continua agindo a fé. Ele continua agindo a fé. Ele continuou fazendo a mesma coisa, ele continuou perseverando, ele continuou orando, ele continuou declarando, ele continuou agindo. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Eu estou mostrando para você que é a fidelidade do dia a dia que vai determinar onde você vai chegar. Não adianta você me procurar e dizer assim, eu não sei, mas por que Deus tem permitido? Está tudo travado, está tudo trancado, querido, e você? O que você tem feito? Você tem corrido para o lugar alto, você está com as suas mãos levantadas, você tem profetizado, você tem levantado os seus olhos e feito declarações, não importa como está, não importa se o salário foi mudado, se o acordo foi mudado, não importa, meu Deus, Senhor, não importa, minha confiança está no Senhor, e o Senhor é poderoso para mudar as circunstâncias, o Senhor é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe, para fazer o sobrenatural aqui. Ninguém vai viver coisas extraordinárias só crendo no ordinário, só no natural. Fé natural, resultado natural. Fé sobrenatural, resultado? Essa é a nossa maior guerra. Eu só acredito no que é natural, resultado natural. Eu acredito no que é sobrenatural, então eu vou agir a fé do sobrenatural. Porque às vezes as pessoas até dizem isso, né? Não, eu acredito no sobrenatural, mas o que você faz? Porque é isso que eu quero dizer. Porque é fácil a gente dizer, mas você está lá com as suas mãos levantadas, você está fazendo suas declarações, você não tira dos seus olhos, você tem levantado os seus olhos todos os dias, eu visualizo nascendo salpicado, listado e malhado, eu visualizo em nome do Senhor Jesus, as portas sendo abertas, eu visualizo a minha conquista, a conquista dos meus sonhos, a materialização dos meus sonhos, eu visualizo o
o meu progresso, a minha ascensão, o meu crescimento, eu visualizo em nome do Senhor Jesus, não onde eu estou hoje, mas aonde eu vou chegar em nome do Senhor. Porque senão, se você crer só no que você está vendo, é isso aí, não tem muita coisa para você ver. Não vai mudar nada. E isso mexe conosco, que nós cremos realmente nisso. Nós precisamos mudar nossa rotina. Você precisa mudar a tua rotina. Se você crer na Bíblia, você precisa mudar a tua rotina. Precisa mudar o espírito, precisa mudar a fé. Porque Deus está te observando no dia a dia. Deus está te moldando. Às vezes você acha que Deus precisa mudar as circunstâncias, Deus está trabalhando para mudar você. É isso que muita gente não entendeu. Talvez muitos estão achando, Senhor, muda a circunstância. Não, querido, quero mudar você. Não é a circunstância, quero mudar você. Quero mudar suas atitudes, quero mudar a sua fé, quero mudar a sua visão, quero mudar a sua maneira de agir. Eu quero te ensinar a viver por fé de verdade. Eu quero te ensinar a crer em mim na adversidade. (32:10) Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, diga comigo, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo, diga comigo, 2 caravanas. Olha, quando eu atravessei, eu só tinha o meu cajado. Agora eu possuo 2 caravanas. 2. Rebanhos e mais rebanhos, servos e mais servos. Posso trazer isso para a parte prática ou não? Sim ou não? Eu falei outro dia, vocês, olha o que eu vou falar agora. Você sabia que gente daqui, que está aqui, quando a igreja abriu em São Paulo, teve gente daqui que disse assim, deu um tiro no pé, lugar ruim, lugar feio, perto só de gigante, não vai dar certo não. Quando nós saímos daqui, nós saímos para ir para Ribeirão Preto. Nós fomos para Ribeirão e passamos 2 dias em Ribeirão, observando a cidade, procurando um local para abrir um templo do Ministério Mudança de Vida. Lá em Ribeirão, a bispa disse assim, vamos para São Paulo. Deus está falando no meu espírito, vamos para São Paulo. Eu perguntei assim, mas São Paulo nós vamos para onde? São Paulo? Não é? Não conhece São Paulo. Cara, loucura daquele jeito. Para que lugar em São Paulo? Eu, particularmente, em São Paulo, eu tinha ido pouquíssimas vezes, tinha até pavor de entrar em São Paulo. Aquele tumulto todo, aquela loucura toda. Vamos entrar e Deus vai nos dirigir. Nós fomos cair lá na Avenida Celso Garcia. Passamos de cara, já enxergamos o salão. Assim, de cara, enxergamos o salão. A bispa falou, é aqui. É aqui. Deus falou no meu espírito, é aqui. Resumo da história. Entramos em contato, fechamos o negócio, pá. Começou o trabalho em São Paulo. Eu disse outro dia, os primeiros 6 meses, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas no culto. 6, 7, 8, 9, 10 pessoas no culto. E aí? E agora? Eu disse outro dia, a bispa disse que muitas vezes vinha aquele sussurro do diabo assim, volta, você não precisa passar por isso, volta. Ela dizia e fazia essas declarações, eu não volto, e Deus vai ter que me honrar aqui.
Se Deus me trouxe aqui, Deus vai ter que me honrar aqui. E aí, é como eu disse, né? Igual aquele painel que está ali, de 2018, aquele painel que estava aqui no altar, foi colocada uma foto de um trabalho aqui, com uma multidão de gente. Foi colocado e pregado no fundo da igreja. Eu vou postar essa foto, eu tenho ela, eu vou postar essa foto hoje, você vai ver e você compara com o templo hoje. Depois você compara com o templo hoje. Está aí? Aqui. Está vendo aí ou não? Apaga a luz aí, por favor. Aqui, ó. Esse trabalho foi feito aqui na rua. Aí ela colocou essa foto aqui, no fundo da igreja, porque se ela fosse pregar olhando para 5, 6, 7, 8 pessoas, com 500 lugares e os 500 vazios, o que você pensa? Hã? Aí ela começou a pregar olhando para essa multidão. Ela não olhava para aquele pouco que estava ali, ela olhava para a multidão, que é o que ela enxergava, é o que ela acreditava. E começou a profetizar, começou. Mudou do dia para a noite? Não mudou do dia para a noite, não. Aconteceu do dia para a noite? Não aconteceu, é continuismo, é perseverança. Mas hoje, se olhar a foto da igreja dela, você vai ver essa imagem aqui, ó. Se você olhar a foto lá, da igreja, você vai ver essa imagem aqui, ó, até o comprimento. Porque aqui dá 100 metros, lá dá 140 de comprimento. E perseverando, é o que eu estou vendo, não é o que os meus olhos estão mostrando, é o que eu creio, não é o que os meus olhos estão mostrando, é o que eu creio, não é o que os meus olhos estão mostrando, é o que eu creio. Amém? Isso eu estou falando nessa área, a gente pode falar de outras. Pode falar da área da saúde, a gente pode falar da família, né? A gente pode falar de várias áreas, porque se você for olhar para a situação, você não tem no que acreditar, você não tem o que esperar. Mas é você continuar crendo, é você continuar declarando, é você continuar perseverando, consistente, continuista, perseverando. É a sua rotina, é o seu dia a dia. O seu dia a dia, a sua fidelidade no dia a dia vai determinar aonde você vai chegar. Não ignore o dia a dia, não ignore da hora que você acorda, da hora que você vai deitar, não ignore, porque Deus está te observando a fidelidade, Deus está observando a tua fidelidade no dia a dia, Deus está observando o teu caráter, Deus está observando as palavras que saem da tua boca, a comunhão que você tem com Ele, a fidelidade, o quanto você confia, se confia de verdade ou não confia. E talvez você quer que Deus mude a circunstância, Deus está querendo mudar você. Estou terminando a leitura, pode passar. Tudo que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, diga comigo, Moisés ordenou a Josué. Diga comigo, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E Josué foi o que colocou o povo dentro da terra prometida. Tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha. Diga comigo, eu não posso deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tem me ordenado. Porque se você deixar de cumprir com algumas coisas, essas algumas coisas vai atrapalhar, vai impedir. Pode passar. Assim Josué conquistou toda aquela terra. Vou terminar aqui. Assim Josué conquistou, porque senão eu vou falar de tudo aqui, vai demorar. Josué conquistou, diga comigo, assim Josué conquistou toda aquela terra. Assim como? Em obediência. Fazendo sem deixar de cumprir nada. Ele conquistou toda aquela terra. Aí vem todo o território. Pode passar? Eclesiastes 9:9, diga comigo, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida. Você vê, né, que todo o propósito de Deus e a fidelidade de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida, é para algo glorioso.
E você sabe que a nossa fidelidade para com Deus, não existe fidelidade para com Deus se não existe fidelidade para com os homens, né? Sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Ninguém pode dizer que é fiel a Deus se não é fiel ao homem que está vendo. Ninguém pode dizer que é fiel a Deus se não é fiel à sua esposa, ao seu marido, à sua liderança, às pessoas que Deus coloca. Isso é uma questão de caráter. E Deus está observando o nosso caráter. Deus está observando nos mínimos detalhes. Pode passar? Atire o seu pão sobre as águas, diga comigo, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Opa, olha aí, lança a tua semente, lança a tua semente. A semente não nasce do dia para a noite, você não lança ela e ela nasce daqui a pouco. Lança a tua semente, porque outra tradução diz isso, lança a tua semente. E depois de muitos dias, você vai tornar a encontrar. Você vai colher o que você plantou. Você vai colher aquilo que você semeou. Pode passar. Diga comigo, quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Ah, não sei se é a hora, não sei. Não, a hora é de buscar Deus e agir fé. Com muita força, com muita intensidade. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não tire as suas mãos. Não deixe as suas mãos ficarem à toa. Diga comigo, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Não para de plantar, 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 dá sequência, não para de plantar, não para de plantar. É o que nós estamos fazendo todos os dias, é o que nós estamos fazendo perseverantemente, é o que nós estamos fazendo. Lembre-se que quando nós falamos, você está aqui na igreja, você está no Ministério Mudança de Vida, e o que você está aprendendo conosco são experiências que nós vivemos, nós passamos pelo processo, nós plantamos, e o pouco resultado é de uma fé perseverante, consistente, continuista, porque senão nem aqui teria chegado. É o dia a dia, é o dia a dia. Eu sempre falo, muitos começaram comigo, não tem ninguém da época que começou comigo, sabia? Não tem ninguém da época que começaram comigo. Por quê? Cada um vai apresentar a sua razão, cada um foi vencido por uma guerra, vencido pelo eu, vencido pelo orgulho, vencido pelas lutas, foram reprovados nos seus testes, cada um foi, e mais, né, se tivesse correto, todos teriam vencido lá fora, e não venceu lá fora também, não venceu aqui, não venceu lá fora. Aonde eu quero chegar? Porque se você não tiver uma fé consistente, gente é gente em todo lugar, ingratos é em todo lugar, não é só do seu lado não, viu? Ingrato tem em tudo quanto é lugar. Fuxiqueiro, fofoqueiro, caluniador, tem em tudo quanto é lugar, nós estamos no mesmo mundo. É verdade ou não é? Tem tudo quanto é lugar. Gente fermentador, gente que não faz nada, que só critica, só aponta o dedo. Gente que a missão e o propósito de vida, da vida dele, parece que é encher o saco dos outros, tem em tudo quanto é lugar. Não é verdade? Tudo quanto é lugar. Tem gente que parece o propósito da vida. Qual é o propósito da vida dele? Não sei, encher o saco. Atormentar os outros. Tem tudo quanto é lugar. As guerras nós enfrentamos, nós estamos no mesmo mundo. No mesmo mundo. Então nós precisamos colocar o nosso foco. Estar bem com Deus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. O que eu quero mudar, eu tenho que buscar em Deus. O que eu quero que mude nos outros, eu tenho que buscar em Deus. O que eu quero que mude na minha vida, eu tenho que buscar em Deus. O que eu quero que mude ao meu redor, eu tenho que buscar em Deus. O que eu quero que Deus faça na vida de outros, eu tenho que buscar em Deus. Tudo está em Deus. Confiar e perseverar. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então não pare de plantar, não pare de lançar boa semente, boas atitudes, não pare
Não pare, ainda que você não esteja vendo a colheita, ainda que você não esteja vendo, você vai colher, confie em Deus, você vai colher, ainda que pareça que não vale a pena, você vai colher, ainda que pareça que é tempo perdido, é semente perdida, você vai colher. Faça o bem, faça, não pare de plantar, não pare de agir a sua fé, porque você vai colher. Deus é Deus, nem uma vírgula, nem um tio vai deixar de se cumprir da sua palavra. Amém? Fique em pé, por favor. Estou terminando, 25, Salmo 23, 26, diga comigo, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Diga aí, voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. A bondade e a fidelidade do Senhor te acompanharão todos os dias da sua vida, creia nisso. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, creia nisso. A bondade e a fidelidade do Senhor te acompanharão todos os dias da tua vida. Diga isso, faça essas declarações. A bondade do Senhor e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Lembrando que o primeiro milagre de Jesus, o vinho simboliza alegria, né? O primeiro milagre de Jesus só aconteceu porque quando Maria disse, faça tudo o que ele vos mandar, e o Senhor disse, encha as talhas de água. Mas encher talha de água para quê? Encher isso aqui de água para quê? Não é de água, nós estamos precisando de vinho. Encha de água. Foram lá, mesmo não sabendo o que ia acontecer. Encheram de água. E o Senhor operou o seu primeiro milagre de uma forma extraordinária, estrondosa, que quem sabe, né, já viu que os cientistas falam sobre isso, né? O poder dessa transformação, parece que é água em vinho, não, tem algo poderoso aí, sobrenatural, e aquelas pessoas puderam desfrutar do melhor vinho, daquela experiência incrível, sobrenatural, porque foram capazes de fazer tudo, confiar e fazer o que o Senhor estava mandando. Eu poderia fechar o resumo dizendo assim: "13 anos no processo para Davi sentar o trono. Só carregou uma unção a princípio. 13 anos para José assumir o trono, agarrado ao sonho que Deus colocou dentro dele. Davi, perseguido, continuou fiel. Como foragido, continuou fiel. Injustiçado, continuou fiel. Na fidelidade. E poderia seguir aqui e ir longe com isso. José, traído pelos irmãos, continuou fiel. Vendido como escravo, continuou fiel. Caluniado, injustiçado e lançado no cárcere, continuou fiel. Governador, continuou fiel. Porque quem não é fiel no pouco não será no muito. Mas quem é fiel no pouco será no muito. Jacó foi enganado e mudou o salário dele 10 vezes e ele continuou crendo. Continuou crendo e perseverando e visualizando e declarando e confiando no voto que havia feito a Deus. Moisés, todo o processo
40 anos no deserto como foragido, porque ele matou um homem no Egito e foi como foragido para o deserto. 40 anos. Fiel. Totalmente fiel. Depois apareceu cheio de poder. Cheio de poder. Realizando obras incríveis. Apareceu no Egito como um homem extraordinário, com uma unção, com poder extraordinário, fazendo obras extraordinárias. Teve o tempo que Moisés ficou escondido. Deus o escondeu, para que depois o revelasse de uma forma gloriosa. Está entendendo ou não? Teve o tempo que Davi ficou escondido. Escondido. Deus também o escondeu, porque Saul nunca o encontrou. Para depois se revelar. Poderoso, glorioso. E um rei extraordinário. Há um tempo que Deus nos esconde para o nosso próprio bem e proteção. Já parou para pensar se Deus tem te escondido, te protegido e você não tem entendido isso? Para quando você aparecer explodindo. De forma gloriosa. Extraordinária. Só que esse processo ele está te lapidando. Seu relacionamento com Ele está sendo desenvolvido. Sua comunhão com Ele está sendo. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Queria muito que você entendesse isso, que entrasse no teu espírito, com muita profundidade. Porque Deus tem coisas aí gloriosas, mas a fidelidade no pouco. A fidelidade é onde você está hoje. A fidelidade é onde você está nesse momento. É que vai determinar o quão grande e extraordinário você será, certamente não em muito tempo, em pouco tempo. Até porque hoje Deus tem pressa. Pode prestar atenção que as coisas estão sendo aceleradas, Deus tem pressa. Hoje Deus tem pressa. Nós estamos vivendo as últimas horas. Então, com seus olhos fechados e a mão no seu coração. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.